Boa tarde, começa agora a BCD dos Bichos, o seu programa que trata da saúde animal. É seu porque semanalmente a doutora Maria Marta Marauletti Capelli e convidados que ela traz aos nossos estúdios estão aqui para retirar dúvidas e responder questões sobre a saúde do seu bichinho. Você pode entrar em contato com a gente aqui embaixo, ó, dá uma olhada embaixo da tela, ali onde está seu nome e mensagem, é por ali que você entra em contato conosco. E hoje o tema do programa é odontologia animal, ou a saúde bucal do animal de uma forma mais ampla, não só os dentes, mas toda a boca do animal e a saúde, uma boa saúde para que os nossos bichinhos tenham um hálito agradável, pelo menos. Boa tarde, doutora Marta. Tem uma convidada também, a doutora Fernanda? Pois é, sejam muito bem-vindos ao ABCD dos Bichos. E hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Fernanda Cristina Pena, especialista em odontologia veterinária. Trabalha desde 2003 como especialista no Hospital Veterinário Modelo e está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, as suas dúvidas quanto à saúde do seu animalzinho de estimação. Seja muito bem-vinda, viu, Fernanda? Obrigada, boa tarde a todos. E, James, eu acho que a gente poderia começar perguntando para Fernanda, né, à vontade. O que é uma boca saudável no cachorro? Em gente a gente sabe. Pois é, em gente se fala muito, né? Todos os dias, todos os momentos estão vendo comerciais de escovação de dente, de saúde bucal e dos animais. O que seria uma boca saudável? Exatamente a mesma coisa que uma boca saudável de um ser humano. Então, sim, dentes limpos, gengiva sadia, escovação dentária diariamente, o que não é quase assim vinculado, quase ninguém sabe que precisa escovar os dentes dos animais. Então, do mesmo jeito que a saúde bucal é importante para o ser humano, para evitar inclusive muitas doenças, para o animal é exatamente a mesma coisa. Ô, doutora Fernanda, mas aí eu penso, fico imaginando, o cara tem um pitbull que ele é legal, ele controla bem o animal, ou qualquer outro animal daqueles que a gente sabe que ele é bonzinho até a página 8. Às vezes é até pequenininho, mas é mordedor. Não dá para pegar e escovar o dente, né? Ele chacoalha. Tem artifícios para manter? Tem. Eu te digo assim que 95% dos animais tem como escovar os dentes. Tem uns 5% que realmente, assim, a gente tenta de todas as maneiras e não consegue. Mas assim, o proprietário chega, põe na mesa e fala assim, eu não consigo escovar os dentes do cachorro. Aí você põe na mesa, você pega a pasta de dente, coloca no dedo, começa a massagear a boca do animal, a conversar com ele, a fazer com que seja uma coisa agradável, para ele acostumar que você vai colocar a mão na boca dele, que você vai manipular ele dessa forma, e aí o animal vai acostumando, porque assim, é um condicionamento. Não adianta a gente pegar o animal, pegar 5 pessoas, segurar o animal e escovar os dentes do animal à força na primeira vez. É igual uma criança. Criança, você começa massageando a gengiva, aí você usa uma dedeira e começa a mostrar como é que é e vai condicionando e a criança vai pegando o jeito. No animal é a mesma coisa, é uma questão de paciência e condicionamento, porque é uma coisa agradável, não é ruim. Já vamos lá, a Norma Aguiar lá de Sorocaba está perguntando, usa pasta de dente ou usa pasta de dente para cachorro? Sempre para cachorro. Por quê? Porque a nossa pasta de dente, a humana, ela tem flúor. Então o flúor, ele serve para inúmeras coisas, só que nós enxaguamos e cuspimos, né, a pasta de dente, não engolimos a pasta. Os animais não, os animais eles engolem, então a gente não enxágua a boca dos animais. E exatamente a pasta tem um sabor bom para eles engolirem, para eles terem um estímulo a mais a acostumar a escovar os dentes. Então não usem nem pasta de criança, porque criança tem flúor, mas tem menos flúor, tá? Sempre uma pasta veterinária. Tá? E Fernanda, quais são os principais problemas da cavidade oral do cão? Vamos falar do cão e gato. A maior dos cães, né, e do gato não tanto, mas dos cães é a doença periodontal. Que assim, a gente fala que é o tártaro, né, o acúmulo de tártaro nos dentes. Isso daí é uma doença extremamente séria, tá? Isso não é um achado clínico, é uma doença. Por quê? Porque tem mais de 400 tipos de bactérias na boca do animal e na nossa também.
Se nós não escovarmos os dentes, nós vamos ter os mesmos 400 tipos de bactérias, tá? Então, a doença periodontal é a prevalente na medicina veterinária. Mas por que isso acontece? Agora está, sim, diminuindo, porque as pessoas não cuidam da saúde oral dos animais. Então, a doença periodontal é a que prevalece. Inclusive, nós temos uma foto de um tratamento, um antes e um depois, para vocês verem o que é o acúmulo, o acúmulo de tártaro, o que é a gengivite, o que é tudo isso daí. A gente já mostra. Eu só vou aproveitar, porque falou de escova de dente, o pessoal tá com um monte de questões, né? Que bom, que ótimo. Por exemplo, a escova de dente que vai ser usada, a Laís Santori de São Bernardo, obrigado de mandar, Laís, de ter mandado a pergunta, ela pergunta se ela usa a escova de dente usada dela, pode ser? Ou tem que ser uma escova de cachorro? Depende do tamanho do animal, tá? Inicialmente, eu sempre peço para iniciar a escovação, se você não tiver, assim, nojo de pôr o dedo na boca do animal, com o dedo, massageando. Eu tenho um filminho depois que vai mostrar isso também para vocês. Né? Massageando, dá licença, deixa eu ver. Massageando a gengiva do animal, né? Bem na transição do dente com a gengiva, e vai massageando com o dedo, para ele ir acostumando. Depois, se o animal é pequenininho, você pode passar por uma dedeira, tá? São essas dedeiras que vocês compram também em pet shops, tá? Ou uma escova, de repente, se o animal é pequeno, uma humana infantil, ou a veterinária, que tem, assim, para animais maiores, tem um cabo mais longo, que ajuda mais. Pode ser a sua? Pode, mas normalmente quando você vai trocar a sua escova, é porque ela já não está mais legal para você usar, então ela já está gasta. Então o ideal é que você compre uma escova, pode ser humana, mas com uma cerda bem macia, uma escova que você usaria para você, de uma marca boa, e não uma escova de cerda muito dura, que vai machucar a gengiva do seu animal, e aí depois ele não vai gostar nada da brincadeira, e aí ele não vai querer deixar escovar mais mesmo, tá? E vamos para frente, ó, continuamos um pouquinho mais, porque já... A Cleide e a Fernanda estão perguntando, a Cleide pergunta se a não escovação gera tártaro, e a Fernanda pergunta, o cachorro dela tem tártaro, de quanto em quanto tempo tem que retirar o tártaro do animal? Assim, depende, né? A primeira perguntou da escovação. Se escovação reduz tártaro, se ela é comum reduz mesmo assim? a placa, né? Quando está ainda a placa bacteriana, então não tem aquela formação dura, que é a formação do tártaro, que ela é mineralizada, ela é dura mesmo, ela quebra. Quando ainda não tem isso, ela reduz, se tem só aquele amarelinho nos dentes, a escovação ela vai reduzir muito esse amarelinho dos dentes, tá? Mas se já está acumulada a placa bacteriana, já formou aquela placa de tártaro, aí já só com a escovação não é mais possível remover toda essa placa. Aí precisa de um tratamento profissional. E de quanto em quanto tempo? Isso assim, a gente procura procurar o dentista a cada 6 meses, mas depende de pessoa para pessoa. O animal é exatamente a mesma coisa. Tem animais que ainda tem clientes que falam, mas o meu cachorro só come ração, o meu cachorro, eu escovo os dentes dele todo dia, ele só come coisa de cachorro e a cada 1 ano tá cheio, eu tenho que fazer a limpeza. E a minha vizinha tem um cachorro lá que ela nem olha pra cara dele e o cachorro tem todos os dentes lindos, brancos, sem problema nenhum. Por quê? Porque a imunidade do animal. Do mesmo jeito que eu posso ter problemas a cada 6 meses, tá? A doutora Marta pode ter problema dentário a cada 6 anos. Ela pode ir no dentista a cada 6 anos para fazer uma profilaxia. Por quê? Porque a imunidade dela é melhor do que a minha. Então, isso é uma coisa individual, tá? Então, não tem como eu dizer assim, quando? Procure quando você vê que está acumulando, quando há sangramento na escovação, tá? Quando tem sangramento, normalmente o proprietário desiste de escovar. Não, é igual a gente, quando tem um sangramento é que já tem alguma coisa errada. Então está na hora de procurar um profissional para fazer uma limpeza ou para averiguar o que está acontecendo na boca dele. Por isso que é tão importante a visita anual ao veterinário. Quando você leva o cão ou o gato anualmente para fazer as vacinas, normalmente o clínico examina o seu animal literalmente de cabo a rabo. Então ele vai ver os dentes, vai ver se tem alguma inflamação, vai sentir o hálito, porque o cheiro também é um dado muito forte na clínica diária. Então, essa avaliação que você faz preventiva no seu animal todo ano, e os idosos a cada 6 meses,
é muito importante, porque o clínico já vai detectar esse problema no começo, né, Fernanda? Exatamente. A Fernanda Lima pergunta se é que nem criança da limpeza ainda, né? Se além de escovar, precisa passar fio dental. E mais, se é todo dia ou se pode ser, de vez em quando, uma vez por semana. Vamos lá. Uma vez por semana tem muito cliente que fala assim, escova os dentes do cachorro. Toda semana quando ele vai tomar banho. Aí eu olho pra cara do proprietário e falo, você escova seus dentes uma vez por semana? Aí o cliente fala, não. Então assim, nem 8 nem 80, tá? O que a gente preconiza é a escovação pelo menos uma vez por dia. Se for impossível uma vez por dia, ao menos 3 vezes por semana, tá? No intervalo de 48 horas entre uma escovação e outra. Por quê? Porque a placa bacteriana, ela começa a se organizar e a se mineralizar, a ficar dura após 48 a 72 horas. Então, se você escovar nesse intervalo, você ainda não a placa bacteriana não se organizou e ainda não começou a formar o tártaro, que é a doença periodontal. Então, 3 vezes por semana, bem escovadinho, bem feito, com carinho, com cuidado, com atenção, excelente. Se conseguir passar fio dental, melhor ainda. Existe uma diferença, né, do ser humano para os animais, né? Porque os animais, eles têm os dentes mais separados, né, do que os seres humanos. Então, por muitas vezes, existe aqui só uma maior aderência. Mostra um pouco mais para isso. Pronto, chegou aí? Tem uma maior aderência, às vezes, mais aqui na região dos incisivos. Aqui, você já percebe que existe uma distância maior entre os dentes. Então, é mais difícil acumular nessa região. Porém, se você conseguir passar, ótimo, melhor ainda. E pode ser o humano mesmo, sem problema nenhum. E a conformação do dente do carnívoro, né, que é mais pontudo, não tem aquela superfície, quer dizer, tudo favorece a uma limpeza, né, é mais fácil de não acumular resíduo num dente que é pontiagudo, não tem essa superfície que nem os nossos molares, né, e são muito juntos, então é mais fácil a manutenção. Exatamente, né? É muito mais fácil e animal, graças a Deus, quase não tem cárie. Tá? Devido a inúmeros fatores, mas principalmente porque o pH da boca deles é muito mais alto e a bactéria que forma a cárie, ela não tem um ambiente bom para se reproduzir. Então, cárie em animal, tem muita gente que chega às vezes, meu cachorro está com dente escuro, está com cárie. Normalmente é o acúmulo da doença periodontal, do tártaro, né? Vamos dizer assim, e não é cárie. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, tá? É mais a doença periodontal mesmo. Eu queria perguntar uma coisa para a Fernanda, porque na clínica, geralmente, principalmente o animal que vem passou por vários outros lugares, pet shops e outras clínicas, o animal está com a boca podre, que a hora que às vezes eu saio na sala de espera, eu falo, nossa senhora, esse cachorro está com periodontite. E a pessoa fala, mas como que a senhora sabe? Pelo cheiro, né? E às vezes o animal está indo lá porque está com um nódulozinho na pele da patinha. E às vezes até os próprios colegas negligenciam esse estado, achando, é só dente. Mas eu queria que a Fernanda falasse das consequências de uma periodontite crônica na cabeça do animal, né? Porque tem toda... No organismo como um todo, né? Assim, a doença periodontal, ela, assim, imagina 400 tipos de bactérias entrando pela corrente circulatória do organismo de um ser vivo, qualquer ser vivo, e indo para outros órgãos. Então, assim, muitas vezes tem animais que têm outras doenças, então às vezes uma doença de coluna, um bico de papagaio, e aquele bico de papagaio está sempre inflamado, sempre doendo, e a boca do animal está lá em terrível estado. Você faz o tratamento da boca do animal, o animal para de sentir dor na coluna. Por quê? O bico de papagaio sumiu? Não. É porque as bactérias não existem mais. Então, normalmente procuram locais de inflamação do organismo do animal. Então, se ele já tem tendência a ter um problema no rim, a bactéria vai lá pro rim e aí acaba acontecendo uma insuficiência renal. Então,
Assim, a nossa preocupação como odontologista não é, na verdade, o mau hálito, né? Porque a queixa principal dos proprietários é o bafinho. Ai, meu cachorro tá com bafo. A nossa preocupação é dessas bactérias migrarem para outros órgãos, e isso acontece no ser humano também. É provado que 40% das endocardites, né, os problemas cardíacos no coração, bacterianos, são causadas pelas bactérias da boca. E outra coisa, outro dado que eu acho muito importante, atletas que demoram muito para se recuperar de uma lesão muscular, tá? Isso é provado, foi mostrado até em outros lugares, tudo. Demoram ele teve uma lesão muscular que demoraria 2 meses para se recuperar. Tá demorando 4, eles vão procurar se o atleta tem algum problema na boca. Porque normalmente ele tem um problema na boca e a bactéria tá indo na lesão causar problemas também. Eu queria agradecer a sua participação, caro telenauta, porque não estão chovendo questões que bom. aqui, claro. É o que eu disse, o ABCD dos bichos é o seu espaço realmente de tirar dúvidas. E eu vou engatar uma marcha ré e voltar um pouco para a questão do começo, né, da dentição. E a gente já pega 2 telenautas aqui que tem pergunta. Telenauta porque é telespectador e internauta. Um é o Júlio de Santos e a outra é a Elaine. Ela pergunta o seguinte: o animal dela trocou a dentição de leite e alguns não caíram. Ela precisa arrancar ou espera? E o Júlio pergunta anteriormente. Acho que a pergunta dela responde a do Júlio. O Júlio pergunta se cachorro, gato é que nem ser humano que troca de dentição de leite para definitiva, e se perde definitivo, se fica banguelo mesmo. Exatamente. Existe a troca de dentes, que se inicia por volta dos 3 a 4 meses no cão, no gato por volta dos 4 a 5 meses, tá? Existem alguns dentes que já nascem permanentes, não existem os de leite, tipo os molares do cão, os últimos dentes já nascem permanentes. Mas existe uma troca de dentes que se inicia por volta dos 4 a 5 meses. E aí tem a dentição permanente como a nossa. Trocou, caiu, dente permanente, acabou. É do mesmo jeito. Então, por volta dos 4, 5 meses, é que começa até aquele cachorro que vira aquele cachorro mordedor, que tá assim com aquela vontade de comer o banquinho, comer tudo. Por quê? Porque ele tá trocando os dentinhos. Então, é uma fase assim que eles mordem mais essas coisas, que existe um sangramento, às vezes, na troca dos dentes. Às vezes, eles até engolem os dentes, é normal, tá? Não precisem ficar preocupados. Às vezes, a pessoa não vê que o animalzinho trocou os dentes, isso é uma coisa normal. E a outra pergunta foi... Se havia troca, né? Se havia troca. Se não cai, você tem que arrancar. É assim, aí tem que ter uma avaliação veterinária. Se até uns 8, 9 meses a dentição não caiu, já cresceu a permanente, então já cresceu o canino, e o outro canino de leite está lá, aí e você mexe no dente, o dente está duro, aí tem que ter uma intervenção cirúrgica e extração desse dente de leite, porque senão vai começar a acumular mais placa bacteriana, pode entortar o dente permanente. Mas você vê que está crescendo permanente, porque normalmente quando está crescendo permanente, o de leite já começa a ficar molinho. Então se isso já está acontecendo, então não precisa se preocupar. Aí, nós vamos ter que entrar para o intervalo. Só vou aproveitar que você está falando disso de um nascendo o outro, responder rapidinho antes do intervalo ainda, que a Giovana Carmelo, lá de Olinda, está vendo a gente no país todo. Muito obrigado, Giovana. Ela pergunta o seguinte, cabe nisso também, né? Dentinho torto, existe aparelho para cachorro? Existe. Isso assim, é uma coisa ainda não muito feita. Mas por quê? Porque a manutenção tem que ser muito grande, né? Tem que escovar... Primeiro você tem que aprender a escovar os dentes do animal, pelo menos aí tem que ser pelo menos umas 2 vezes por dia. E assim, a gente usa mais o aparelho de dente quando existe alguma lesão na boca. Então, vou dar um exemplo para vocês, rapidinho. Se esse canino, ele cresceu torto e tá batendo no céu da boca. E tá machucando o céu da boca do cachorro. E aí a gente faz uma intervenção, sim, a gente coloca um aparelhinho para redirecionar esse canino para o animal ter a oclusão perfeita de novo. Para estética, pode ser feito? Pode ser feito. É feito regularmente? Não, tá? Mas pode ser feito também. Mas isso é uma coisa que daqui 10 anos vai ser uma coisa normal. Todo mundo vai querer deixar os dentinhos bonitinhos, retinhos e vão... Mas ainda existe até implante. Mas ainda não. A gente usa mais quando realmente tem alguma lesão na boca do animal. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Pessoal, não sai da frente do computador. Continua aí que é rapidinho esse intervalo. E eu prometo, eu já vi que vocês estão vários perguntando se faz obturação, tratamento de canal. Então daqui a pouco a gente vai voltar para conversar sobre isso. Está aqui a doutora Fernanda, está aqui a doutora Marta. Elas vão continuar tirando as suas dúvidas. Então não vale a pena nem desligar, nem ir para outra página.
é rápido. Estamos de volta com o ABCD dos Bichos, o seu programa que trata da saúde animal, hoje falando da odontologia, da saúde bucal dos nossos bichos de estimação. Queria agradecer mais uma vez a grande participação, não param de chegar perguntas, muito obrigado. A gente está aqui com a doutora Marta, com a doutora Fernanda, que é odontologista ou odontóloga, doutora? Tanto faz. Odontóloga especializada em animais. E eu queria dizer que se nós não conseguimos responder todas as perguntas, existe o e-mail do ABCD dos Bichos, que é abcdosbichos@uol.com.br. Você também pode nos acompanhar no Twitter, que é o @ABCD dos Bichos. A gente aguarda que você continue o bate-papo com a gente, mas nós vamos tentar falar com todo mundo sim. A gente já durante o intervalo, a gente até deu uma agrupada nas zonas de interesse do pessoal. A doutora Marta vai tocar o papo agora. Eu queria, para a Fernanda responder agora, para a Tabata e para a Marcele, que é uma dúvida muito comum, é se existe tratamento endodôntico, né? Tratamento de canal. Porque tem muito animal jovem que quebra a presa numa briga, por exemplo, né? E a presa, como esse crânio aqui, né, que a doutora Fernanda trouxe, tem uma raiz muito profunda, aqui, né? Eu vou mostrar aqui. Muito profunda, tem uma inserção muito alta. E aí o proprietário fala, não vale a pena fazer uma restauração, porque isso daí é só um dentinho que quebrou. E eu queria passar a bola para a doutora Fernanda responder se faz esse tratamento de canal, essa restauração, e por que vale a pena fazer isso? Se faz, e assim, primeira coisa, do mesmo jeito que tem uma fratura de dente na gente, a gente quebra às vezes um pedacinho do dente, expõe a dentina e a gente morre de dor, a partir do momento que o animal fratura um dente, seja como for, ele morre de dor. Tá? Ele pode não demonstrar tanto pra gente, mas ele morre de dor. Só, o que ele faz? Ele poupa de usar aquela região. Então ele vai jogar comida pro outro lado, que ele precisa sobreviver. Então ele vai comer do outro lado, joga a ração pro outro lado, fica, né? Então é necessário, fraturou o dente, tratamento de canal é uma realidade hoje, é muito comum nós fazermos tratamento de canal, tá? Restaurações, fazemos também, a única, assim, o adendo, né, numa restauração é o seguinte, muitas vezes a pessoa quer que tenha a mesma conformação anterior do dente do animal. Só que para animais é muito difícil você fazer uma prótese colocando uma porcelana para ficar branquinho, bonitinho. Por quê? Porque o animal vai continuar brincando de cabo de guerra, ele vai pegar o tapetinho e isso para quebrar é muito fácil. Então muitas vezes a gente faz o tratamento de canal, deixa o dente, restaura o dente com uma resina, mas deixa o dente menos pontudo, se for um canino, eu tô dando exemplo de um canino, ou se for um quarto pré-molar, a gente deixa ele um pouquinho mais reto também, não tão pontudo, para se correr menor risco de fraturar, de quebrar de novo essa raiz, essa coroa, tá? E em alguns casos usa-se próteses assim metálicas, tá? Então fica aquele dente tipo de cigano, dente de ouro, né, aparecendo. Tem proprietário que quer, tem proprietário que não quer. Mas o que mais importa pra gente que mexe com odonto é a saúde, porque aqui fraturou, entra a bactéria vai para a raiz do dente, forma um abscesso. Do abscesso, as bactérias vão indo para toda a cavidade oral e para todo o organismo, fora a dor que esse animal sente. Então, assim, o gatinho quebrou o dente, tem que tratar o canal? Tem que tratar o canal. A gente pega 80% dos gatos na clínica que aparece para fazer uma vacina com um dente canino fraturado e não foi feito nada nesse dente. Esse animal, com certeza, pode não estar sentindo naquele momento, mas já sentiu muita dor. Fernanda, fale um pouco de outros processos que existem na cavidade oral, que também pode até dar mau cheiro na boca e não ser necessariamente um problema dentário, da estrutura do dente. O que pode acontecer numa boca que gere perda de função e um crescimento, alguma coisa assim? Existem outros problemas, né, ligados à odontologia, que são assim, além da doença periodontal, que seriam as fraturas, né, que também geram um odor forte, porque começa a inflamar aquela região, tudo. Tumores, tá? Então, assim, um aumento de volume que você tá vendo que está crescendo no seu animal, que começa a ter uma úlcera, alguma coisa assim, também pode ser
uma formação inicial de um tumor. Existem algumas doenças inflamatórias, que são chamadas gengivites linfoplasmocíticas, enfim, um nome aí complicadinho, mas que pode acometer os animais também, e não é necessariamente nos dentes. Você vê uma gengivite, a gente também tem uma foto depois legal para mostrar para vocês, que tá tudo cerado, a região da gengiva do animal, e traz um odor e uma dor muito grande para o animal também. Fora doenças sistêmicas, existem doenças assim como problema de insuficiência renal, que pode causar úlceras na boca também, problemas de estômago que podem causar úlceras na boca também. Então assim, tem que saber diferenciar se existe um problema sistêmico por trás disso, ou se é só um problema restrito à cavidade oral. Legal. Falou da foto, acho que é legal, a gente poderia ver, pedir para o pessoal ir preparando a foto, tem filminho de escovação também. Enquanto isso eu vou pegar a Elaine, a Janaína, o Kleber. A Elaine tem um pug, a Janaína um gato. O Kleber não lembro qual animal, eu vejo já. Eles querem saber o seguinte, quando não dá para escovar, começaram as fotos. Na volta você pergunta, anestesia? Tá, não, então esse daí ó, é uma doença periodontal de grau moderado. Vocês veem um acúmulo vamos usar a palavra tártaro, tá? Mas seria um cálculo dental, tá? Bastante nos caninos, no quarto pré, no canino inferior. A gengivite, você vê como a coloração da gengiva tá avermelhada, tá? Então assim, isso daí já é uma doença periodontal de moderada a severa. Só que aí ainda não tem uma retração de gengiva, não tem uma mobilidade dental, nada disso. Na próxima, a gente vê a finalização do tratamento. Então você vê que foi feita uma profilaxia, tá? Uma limpeza desses dentes, um polimento desses dentes e retirada toda aquela bactéria que estava causando aquela doença periodontal. Só que depois tem que ter a manutenção. Então, esse é o aspecto final de um tratamento periodontal sem necessidade de extração de dente. Acho que eu tenho uma outra foto, na próxima foto, vamos passar isso daí. Isso aí fala sobre a persistência dos dentes, tá? De dentes de leite com doença periodontal. Você vê que lá tem um canino, o permanente, e o pequenininho lá atrás é o de leite. Ali embaixo, na mandíbula, na parte de baixo, você vê que tem um dentinho tortinho, é um dentinho de leite também que não caiu. Lá na frente também tem dentinhos de leite que não caíram, e com isso acumula muito mais placa bacteriana do que se o animal não tivesse esses dentes. Na próxima foto, olha, a boquinha dele com a extração desses dentes que estavam a mais e com a limpeza também, olha a diferença, tá? Então, persistir o dente de leite, é muito importante fazer a extração desses dentes para vocês conseguirem manter a boca do animalzinho saudável. Acho que eu tenho mais uma foto aí de restauração de uma fratura. Essa aí é uma fratura, tá num dentinho incisivo, esse lateralzinho aqui tá pontudinho, tá? O proprietário levou, fraturou, tratamos o canal, fizemos tratamento de canal que é igualzinho do ser humano, e na próxima foto tá restaurado o dente. Não sei se vocês notam que ele tá um pouquinho mais para baixo, ele não tá tão igualzinho aos outros dentes, mas a gente faz normalmente isso de propósito, que é para esse animal não usar tanto esse dente para morder um brinquedo, para mordiscar alguma coisa, para não correr o risco de fraturar, cair tão fácil essa resina, tá? E eu acho que tem mais uma fotinho aí de uma doença periodontal com uma estomatite. Olha a diferença desse aí, tem acúmulo de pelos em cima dos dentes, tem umas úlceras em cima ali do canino, dos primeiros molares, dos dentinhos maiores ali, tem retração de gengiva. Esse animal, só para vocês terem uma ideia, ele tinha emagrecido 3 quilos porque ele não conseguia se alimentar, e no dia seguinte da cirurgia, que teve várias extrações, etc e tal, o animal estava comendo ração seca, tá? Então isso é de doença periodontal. Quer ir passando as outras pra gente mostrar rapidinho? Pode. Isso são tumores, tá? Eu tô dando um exemplo aí porque às vezes a pessoa vê um crescimento na boca, acha que é uma gengivinha só que tá crescendo a mais, e depois pode acabar virando uma coisa assim, ó. Isso aí é um tumor, tá? Então pode acontecer em animais de meia idade pra frente, normalmente de 7, 8 anos pra frente. Tem mais uma. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é do lado, ó, você vê que os dentes em si estão bonitinhos, estão limpinhos e tal, mas ali ao lado tem já uma formação tumoral também, entre o segundo, ó, tem o primeiro premolar que é o pequenininho, o segundo premolar, o terceiro premolar e o quarto premolar. Entre os dois já tem um aumento de volume nessa região também. Próximo, olha, um outro crescimento anormal, tá quase tampando o canino já, tá? Vendo um crescimento de gengiva anormal, isso também é tumor.
tá? Então tem que ser tratado o quanto antes para ter um sucesso na cirurgia. Não sei se tem mais alguma. Esse aí é de gato. Tô mostrando esse, eu acho que é muito importante, porque às vezes o gato é um gato que não ganha peso, é um gato que está sempre magrinho, é um gato que tem dificuldade de comer, e aí o gato tem uma doença que chama complexo gengiva estomatite faringite dos felinos. Quando você abre a boca do animal, você vê que tudo está inflamado, não é o dente que está comprometido, é toda uma estrutura que está inflamada, toda a gengiva, e o fundo da boca, você abre a boca, você vê lá no fundo que tem 2 úlceras enormes, e esses animais têm muita dificuldade para comer também. Tem mais alguma coisa? Aí tá falando de fraturas, né? Quando tem algum acidente, pra gente também, fratura de mandíbula, maxila, que a gente faz a correção cirúrgica também. Normalmente tentando manter os dentes e não extraindo, né? Então tentando de qualquer maneira manter a função dos dentes. Próximo. Isso aí é um abscesso de quarto premolar. Normalmente o animal chega na clínica dizendo que começou a crescer embaixo do olho, um aumento de volume e uma ferida. Acha que foi uma briga com gato, alguma coisa assim. E na verdade é uma infecção do quarto premolar. Não sei se dá, depois eu mostro pra vocês que dente que é, tá? Que causa uma fístula embaixo do olho. Na próxima foto... Tô mostrando pra vocês que eu tive que extrair esse dente que estava comprometido e olha a fístula da onde que vinha. Vinha lá do dente. Olha, tá vendo? só por coincidência, Fernanda, a Débora acabou de dizer que o cachorro dela tá com uma fístula embaixo do olho direito. Se pode ser o veterinário da falou, procura um odontologista que deve ser algo no olho. Aí, Débora, tá aí, ó. Normalmente é isso daí. Na verdade é o dente, a raiz do dente ela é muito próxima do olho e o organismo, para ele liberar aquele pus, aquela infecção, é mais fácil para ele drenar por cima, né? Então embaixo do olho do que sair pela boca. E aí fica essa feridinha aqui, não cicatriza, ou ela cicatriza, depois abre de novo, cicatriza, abre de novo e não sara nunca. Então normalmente isso aí é problema em dente também. Tem mais alguma? Esse é um outro problema que pode acontecer, não é muito comum mais hoje em dia, mas é papiloma. Também esse é um tumorzinho benigno, tá? Que normalmente acontece quando cai a resistência do animal, resistência imunológica. Ele tem alguma outra doença e pode formar essas verruguinhas, são verrugas isso daí, tá? Que também remove e o animal fica super bem, tá? Eu acho que de foto a gente tem só isso. E aí, se quiser rodar o videozinho... Dá pra ir falando legal. Enquanto isso, né? Por favor, porque inclusive tem vários telenautas perguntando da escovação. Ó, esse é um animal que a gente nunca tinha escovado os dentes dele, tá? Aí, vocês estão vendo que a gente tá passando com o dedo. Tá vendo? Ele mexe um pouco a boca, mexe. Você agrada ele, você acalma ele. Ele vê que a pasta é gostosa, que você não vai machucar ele. Vai passando, vai massageando, tá? Ó, na transição, olha lá, ele dentou, ele é super bonzinho. Era um animal bonzinho, mas que nunca tinha escovado os dentes. Eu peguei de propósito mesmo, não queria um animal já que estivesse habituado para vocês verem como pode ser. Aí, ó, passando a pastinha. Quer dizer que anestesia não, né, Fernanda? Só para limpeza profissional, porque para escovação você teria que anestesiar o animal todo dia, é complicado, né? Ela disse que o cachorro dela come a pasta, come a escova. Isso, come mesmo, tudo. mas começa com o dedo, começa massageando, ela tem uma parte aí legalzinha que ela vai conseguir mostrar bem, ó, ele vira a cabeça, é normal um animal de primeira não aceitar de imediato, mas ó, como ele já tá aceitando melhor a massagem. Tá? E é assim, não adianta a gente já começar com a escova, tu tem que ser uma coisa assim, ó, agradando, dando reforço positivo. O animal tá de barriga pra cima, ele tá em paz. Tá relaxado. Ele tá relaxado, ó lá, ó, massageando, tá vendo? E ele vai aceitando. Lógico que no primeiro dia você vai conseguir fazer 5% do que deve. No segundo, 10%. No terceiro, daqui a um mês, você tá passando a mão na boca dele inteira. E aí você consegue colocar a escovinha lá agradando, ó, mostrando que é uma coisa gostosa, tá vendo? O animal tem que entender isso. Com isso, eles vão deixando, vão acostumando sim. Fernanda, agora a Janaína lá de Santos, ela é do canal 2, ela quis deixar claro isso. E se for gato? Gato. Gato é um pouquinho mais difícil, eu tenho gato, eu sei como é que é, tá? Mas se você conseguir, a pasta, tem pastas dentais, tá? N pastas e tem pastas assim mais apropriadas, né? Que tem assim um gosto muito saboroso para o animal. Procura com seu veterinário essa orientação de pastas que tem um sabor mais agradável para o animal e começa só passando a ponta do dedo e dando para o animal lamber. Só passando na ponta do dedo e dando para o animal lamber, para ele sentir que você está dando uma coisa gostosa para ele.
Gostou da pasta, não tá babando, não tá salivando? Ele gostou da pasta. Aí você levanta a região do canino, né, a bochechinha, e vai passando só no dentinho, só no canino. E vai massageando, fazendo carinho na orelhinha do gatinho, tal. Devagarzinho. Ele irritou? Para, grado animal, nenhum movimento brusco, nada de gritar, nada disso, tal. Recomeça. É mais difícil? Concordo, é muito mais difícil, mas assim, eu tenho clientes que vão escovar os dentes e o gato pula na pia esperando a vez dele. Então assim, o proprietário escova o dente dele, o gato tá lá sentadinho esperando que a próxima é ele. Demorou para conseguir isso? Demorou, não é uma questão de dias, é uma questão de meses de condicionamento. Mas chega uma hora que o animal, ele espera por aquele momento. Então assim, persistência, igual assim, sair a primeira vez com o cachorro na rua com a coleira, ele empaca, ou ele sai correndo, ou você, né, aquela coisa que o cachorro não sai do lugar. Aí você tem que ter paciência, o animal tem que ver que é uma coisa legal pra ele, e ele vai acostumando. Escovação de dentes é a mesma coisa. Até com filho é difícil? Exatamente, né? É o mesmo processo. Exata, é a mesma coisa. Vou pedir mais um tempinho para você também, telenauta. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Vamos responder todas as perguntas, vai dar tempo. Só você não sair daí que a gente já volta. Estamos de volta com a BCD dos Bichos, o programa que trata da saúde do animal de estimação. Hoje o nosso assunto é odontologia, a saúde bucal dos nossos bichinhos. Está aqui a doutora Marta, que conduz o programa, com a convidada dela, a doutora Fernanda, que é dentista, posso chamar dentista, odontologista, odontóloga especializada na área. Elas estão tirando dúvidas e muitas das dúvidas são as seguintes. Até que ponto eu vou no clínico e o clínico faz a limpeza do tártaro, resolve? Em que momento deixa de ser o clínico e chama o odontólogo? E o odontólogo tem sim, é uma cadeira de dentista para bichos ou ele vai até a clínica? Como funciona a entrada do especialista? Então, a parte é como, eu acho que a gente poderia fazer uma analogia com o dentista clínico, né? E o especialista. Então, por exemplo, na clínica a gente faz habitualmente essa limpeza de tártaro, né? Dessa doença periodontal. Principalmente porque é uma coisa frequentíssima, né? De cada animal, principalmente animais idosos que não passaram por essa profilaxia durante a vida, chegam com a boca em péssimo estado e às vezes tem que marcar para os próximos 7 dias, aí, senão a custo da própria saúde do animal. Então, o clínico ele está preparado para fazer extrações, limpezas, né, dessa boca apodrecida. Porém, nós não temos a especialização de mexer com endodontia, com mesmo alguns tumores e tudo mais, porque nós somos cirurgiões clínicos e cirurgiões gerais. Nós não temos essa especialização, porque tem que ter uma base inclusive de anatomia, né, de fisiologia da cavidade oral, que o clínico, como ele às vezes o material também. Nem material. E eu queria perguntar falar para Fernanda elucidar isso, né? Por que também não é feito com o animal acordado, né? Sim. Porque a gente vai no dentista, joga aguinha, ou faz uma anestesia local, ou local, né? Mas por que tem que ser anestesia geral e por que os donos também têm muita cautela, né? Tem muito receio de falar, poxa vida, mas precisa sedar o animal para mexer nos dentes? Então, é assim, cabe ao clínico que atende o seu animal, ele vê até onde ele pode ir. Tá? Então, assim, existem essas limpezas, essas profilaxias que a maioria dos clínicos faz sem problema nenhum, faz a profilaxia, deixa o dente do seu animal bonitinho, faz o polimento, ótimo, tá lindo e faz bem feito, tá? Agora, chega um momento que às vezes tem várias extrações, tem dentes que tem 3 raízes, que nem quando tem esses abscessos de quarto premolar, é um dente enorme, normalmente o dente ele tá duro, ele não tá molinho, e aí você precisa serrar esse dente em 3 partes para tirar uma raiz por vez e precisa daquele equipo, aquele materialzinho que o dentista tem, a gente precisa usar aquilo para fraturar o dente em 3 partes para tirar. Então assim, cabe ao seu clínico ver até que ponto ele consegue chegar.
Ele mesmo vai falar, olha, esse tratamento eu consigo fazer, olha, esse já não dá, ok, esse dente tá assim, vai ter que fazer tal procedimento e eu não tenho material, eu não tenho instrumental para fazer esse tipo de coisa. E lógico que todos os tratamentos são feitos com anestesia geral. Ai meu Deus, meu cachorro vai morrer. Não, seu cachorro não vai morrer. Assim, 99,9% dos animais não vão morrer, tá? Hoje em dia a gente faz esses procedimentos com uma anestesia muito segura, anestesia inalatória, feito por um profissional também especializado em anestesia. Fazemos exames pré-operatórios, fazemos toda uma revisão de saúde do seu animal e aí lógico que não é para ficar anestesiando o animal a cada 3 meses para fazer uma limpeza, é por isso que a gente ensina a prevenção, né? Mas quando tem que se fazer sob uma anestesia geral, porque o animal não vai ficar de boca aberta, ele não vai ficar quietinho para tomar uma anestesia local, então a gente tem que fazer com anestesia geral. Mas assim, o que eu tenho de dizer para vocês é percam esse medo de anestesia. Hoje em dia a anestesia é tão segura quanto a humana e todo mundo entra aí, todo mundo tem um parente, um amigo que está entrando numa cirurgia, você entrou, fez e foi tudo bem e é assim na medicina veterinária também. Para vocês terem uma ideia, meus pacientes têm mais de 8 anos para frente e eu já fiz cirurgia de animais de 18 anos e tá ótimo, tá lá, vai toda semana tomar banho e morder a gente, que além de tudo é bravo. Tá ótimo. Então, assim, lógico, existem alguns momentos que a gente tem que brecar? Tem alguns momentos que a gente vê uma alteração em que eu não pode anestesiar o animal? Existe, por isso que nós fazemos os exames. Mas é muito difícil. Então, esse pudor que as pessoas, esse receio da anestesia geral, percam esse receio. Fazendo uma coisa bem feita, com certeza vai dar tudo certo. Vou esclarecer algumas coisas que o pessoal está perguntando. Os contatos. A doutora Marta está na Clínica Veterinária São Bernardo, no centro de São Bernardo do Campo. A gente tem o endereço aí. Você também pode entrar em contato com ela por meio do e-mail do próprio programa, que é o abcddosbichos@uol.com.br. A doutora Fernanda, anote aí o e-mail dela. Tem muita gente perguntando. Um contato é Fe de Fernanda, vet de veterinário, odonto, fevetodonto@yahoo.com.br e ela, além de atender nas clínicas, atende também no Hospital Veterinário Modelo, cujo telefone é 4451-2470. Todos os dias da semana, isso. Das 7h30 às 1h30. Das 7h30 às 1h30. Eu vou emendar uma pergunta curiosa do Fabiano, aqui de São Bernardo. Ele quer saber se aves são atendidas também pelos odontólogos, se o bico é um dente ou se do bico para dentro existem ali os problemas ou se é um outro especialista. Não, na verdade existe, sim. Eu particularmente não mexo com animais silvestres, porque a gente aprende isso na pós-graduação, mas eu particularmente não mexo porque é um material totalmente diferente, tudo, e que nem aves, muito problema de bico mesmo, né, de quebrar o bico. Hoje em dia existem profissionais que fazem resinas, né, então para substituir aquele bico que perdeu. Então tem chinchilas que tem muito problema de crescimento anormal dos dentes, né? Então fica com os dentes pontudos e começa a machucar a bochecha e aí precisa desgastar esses dentes. Então normalmente são odontologistas mesmo, odontólogos, enfim, mas tem alguns que eu particularmente não mexo com silvestres, mas a gente conhece vários colegas que mexem, né? Porque tem assim, o abrir-boca de um chinchila é desse tamanhozinho e os materiais são diferenciados, mas fácil sim. E assim, a gente hoje em dia, não sei se vocês assim de vez em quando pegam em TV, tratamento de canal em tigre, tratamento de canal em urso, tudo é tudo a mesma coisa, lógico, com materiais diferentes, maiores, enfim, mas todo dentista veterinário, enfim, pode realizar esse tipo de tratamento, sim. Fernanda, eu queria abordar o custo, porque antigamente, hoje a população tem acesso a dentistas, a tratamento ortodôntico até bem mais acessível, né? O preço caiu bastante. Mas antigamente a gente notava que a pessoa preferia que arrancasse o dente do que pagar um tratamento de canal, né? Que era uma cultura meio, né? E até a implantodontia hoje, alguns dentistas têm até criticado, porque
a pessoa fala, eu não preciso ir no dentista, assim que cair eu implanto dente novo, que aí não dá trabalho. Então, existe isso, eu não vou pagar um tratamento de canal para o meu cachorro porque é um luxo que nem eu tenho. Na verdade, o proprietário normalmente não é nem por causa do luxo, e sim porque muitas vezes a gente precisa anestesiar esse animal mais de uma vez. Tá? Por quê? Porque se ele quer colocar uma prótese, uma coisa assim, então você tem que fazer uma moldagem, então você tem que você faz o tratamento de canal, faz a moldagem num tempo anestésico. Depois você tem que anestesiar novamente o animal para colocar aquela prótese e ver se ficou boa, né? Às vezes pode quebrar a prótese e aí o animal tem que ser anestesiado de novo para refazer essa prótese. Então assim, o que eu sinto dos proprietários não é nem tanto pelo custo, claro, é um custo maior, mas assim, o receio de ser anestesiado várias vezes. E, em alguns casos, nós até concordamos, porque um animal de 15 anos, por causa de um dente, ser anestesiado a cada 3 meses, será que vale? Porque assim, a gente às vezes extrai, o cão, por exemplo, tem 42 dentes, às vezes a gente extrai 20, 25 dentes, e o animal está comendo ração 3 dias depois, né? Então a gente não se preocupa ainda tanto com a estética, né? A gente se preocupa com a função e com a saúde mesmo da cavidade oral, né? Então o medo maior é mais assim de anestesia, não é nem tanto financeiro, Vou mandar perguntas que elas continuam caindo. São distintas as perguntas, mas estão há muito tempo na fila. O Ricardo pergunta se os problemas de saúde na boca dos animais são uma porta de entrada para os donos, crianças. Ele tem medo que ao mexer com uma boca infectada, as suas crianças fiquem doentes. E a Clívia, vou aproveitar para perguntar também, você já manda as duas, ela disse que o cachorro dela, você mostrou o melanoma, né? Ela disse que foi diagnosticado com melanoma, foi extraído, e ela está muito preocupada, queria saber o prognóstico do melanoma. Tá. Então vamos lá, pergunta das bactérias. Assim, as bactérias, no momento que o cachorro está lambendo, a criança, se ela tem um machucadinho, uma coisa, pode ser uma porta de entrada para uma infecção, mas normalmente vai ser uma infecção local, uma coisa assim. Não tem muito risco de, até você pegar o seu dedo, escovar os dentes do animal, de você adquirir alguma doença por causa dessas bactérias da boca dessa maneira. As doenças, as bactérias são mais prejudiciais ao próprio animal mesmo, porque elas vão pela corrente circulatória, que ainda as clientes falam às vezes, engoliu. Não, engoliu, a bactéria, ela é digerida pelo suco gástrico e não tem problema. O problema é via circulatória. Então, se a criança tem um machucadinho e está com febre, está com a resistência baixa, alguma coisa, pode sim aquele machucadinho infeccionar por conta dessas bactérias. Mas nunca vi, tá, pelo menos, nenhum caso de alguma criança ter alguma infecção generalizada ou algum problema mais sério por conta disso. E nenhum ser humano também. Tomar mais cuidado, lógico, sempre com criança e paciente, pessoas imunossuprimidas, né? Pessoas que já têm que tomar medicações de imunossupressão, fazem quimioterapia, essa coisa, porque é mais fácil adquirir. Quanto ao melanoma, o melanoma, assim, em relação aos tumores de boca, ele, infelizmente, é o pior que existe, tá? É um tumor que mesmo você fazendo a cirurgia com uma margem de segurança boa para, né, evitar que volte, ele é um tumor que ele volta muito rápido, então ele recidiva muito rápido, ele afeta os gânglios, ele afeta o pulmão. Então assim, quanto menor o tumor, maior a margem de segurança, melhor o prognóstico. Mas assim, ainda não existe nenhum tratamento quimioterápico ou de radioterapia que funcione no caso do melanoma, tá? Existe uma vacina que está sendo feita, começando a ser feita nos Estados Unidos, mas que ainda não chegou aqui no Brasil, que está mostrando bons resultados. A gente espera que chegue logo, porque realmente o prognóstico, assim, é triste falar isso, mas o melanoma um prognóstico reservado. Então, assim, daqui a pouco tempo, infelizmente, isso vai voltar a crescer e vai chegar um momento que realmente não tem mais como tirar esse tumor. Infelizmente. Continuam caindo as perguntas, mas está terminando o nosso tempo, então eu vou aproveitar para reiterar. Existe o e-mail abcddosbichos@uol.com.br. Você pode entrar em contato com a gente, pode mandar a sua pergunta, a gente reencaminha para a doutora Fernanda, cujo e-mail também é fevetodonto@yahoo.com.br. No e-mail do ABCD dos Bichos você também pode mandar a foto do seu animal, se você quiser. A gente vai ter o maior prazer de mostrar aqui. Infelizmente nosso tempo está acabando. Algumas perguntas ainda estão caindo. Eu vi que nós já respondemos. Tem que escovar os dentes
dos seus animais, do animal todo dia, se for cão, se for gato, sim. Isso foi perguntado várias vezes e muitas outras questões que o e-mail está à disposição. Marta, pode encerrar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem participando do programa. Sempre entrarei em contato com profissionais abalizados, especializados para tirar dúvida. Não fiquem tristes que a doutora Fernanda já está convidada para voltar várias vezes, porque tem muita dúvida. É o que a gente sente na clínica, né, diariamente, no dia a dia. Então, isso dá pano para manga para 2, 3 programas. E ela voltará. E eu agradeço demais a Fernanda a presença. Elucidou muita coisa. E fiquem à vontade para mandar o e-mail. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu garanto que eu respondo para todos vocês. É muito mais fácil até do que o contato telefônico, porque normalmente a gente está atendendo e não dá. Mas o e-mail, com certeza, pode mandar dúvida que eu terei o maior prazer em ajudar todos vocês. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tchau. Acabou-se. Nossa, passa tão rápido, né? Nossa, foi muito bom.